Olá, senhoras e senhores do canal Cinema Humano, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero dividir com vocês uma história bem interessante que aconteceu nos últimos dias e que eu acho importantíssimo compartilhar aqui nesse canal. Fui convidado pelo festival Cinefute, Cinema e Futebol, a dar uma oficina de formação audiovisual para jovens moradores do Complexo de Manguinhos, que é um conjunto de favelas aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. O desafio era o seguinte: era fazer uma formação teórica e prática em audiovisual e no final a produção de um curta-metragem sobre futebol que acontecesse nesse território de favela. E para deixar esse desafio ainda mais instigante, nós tínhamos um prazo muito curto para fazer tudo isso, porque o filme que iria ser produzido nessa oficina iria passar em um festival mais ou menos 20 dias depois que me foi feito esse desafio. Então a gente tinha pouco tempo para trazer diversos conhecimentos do audiovisual e ainda por cima produzir um curta-metragem de qualidade. Mesmo assim, aceitei o desafio e caí para dentro. Montamos uma turma com meninos e meninas do território de Manguinhos e começamos o processo de imersão de formação teórica. Passamos pelas experiências de aula de fotografia, levei meus equipamentos audiovisuais para a sala de aula para que eles tivessem essa experiência não somente teórica, mas prática, de pegar o equipamento, de experimentar o uso da câmera ali nos enquadramentos, nos movimentos de câmera, nas composições visuais. Então isso foi importantíssimo para essa imersão dar certo. Na sequência tivemos aula de som direto, que é o uso correto da captura de som na produção de algum material, de algum produto audiovisual. Então tivemos conhecimentos teóricos e práticos dentro de uma imersão rápida. Levei também meus equipamentos que eu uso no meu dia a dia, gravadores, lapelas, microfones direcionais para a sala de aula, para que a gente pudesse fazer essas experiências junto ali, para que eles ganhassem confiança no uso desses equipamentos. Isso foi muito interessante, foi muito bonito, a relação de aproximação do audiovisual com essa turma, com esses jovens. Dentro dessa sequência rápida de formação, eu priorizei fazer uma imersão de produção de roteiro. Primeiro, para a gente entender o que é esse roteiro, qual a importância da escrita para a produção de um conteúdo audiovisual, e também entender como estrutura uma narrativa, como cria esses caminhos para que um filme possa ter as suas camadas, as suas composições, os seus contrastes, as suas reviravoltas, mesmo sendo um curta-metragem, mesmo sendo um documentário. Então essa experiência do roteiro foi muito interessante para a gente trabalhar a identidade, entender o que é território, o que é as minhas histórias, que histórias eu gostaria de contar, como essas histórias nos representam, como isso pode se estruturar dentro de um argumento, dentro de um roteiro e como colocar isso no papel. É muito importante a gente ter as histórias e conseguir passar ela para o papel, estruturar ela em forma de narrativa. Isso foi bem interessante, a gente dedicou um tempo legal a esse tema do roteiro e por fim decidimos o nosso roteiro. Iríamos contar a história de um time de futebol feminino que existe há 20 anos, que se chama Estrelas do Mandela. Para fechar esse processo de formação teórica, entramos de cabeça na produção, que é uma parte muito importante do cinema. É transformar aquele roteiro efetivamente em um filme. Então começamos a entrar em contato com a equipe de futebol, começamos a marcar agenda, possibilidades, ver gravação na casa de personagem, ver gravação no campo de futebol, ver gravação na rua. Tudo isso é trabalho de produção, entrar em contato, organizar a agenda, organizar a diária, ver possibilidade da equipe, ver quem vai fazer qual função, quem se adaptou mais na fotografia, quem se adaptou mais na questão de roteiro, quem se adaptou mais na questão de direção, de luz. Nós também tivemos uma experiência com iluminação muito rápida também, mas durante o processo de formação de fotografia também passamos pela luz, a importância da luz. Então a gente, nesse fechamento da parte de produção, nós tivemos um trabalho muito importante de organização prática da equipe frente à necessidade de gravar um filme. E o meu papel nesse processo todo era fazer com que esses dois caminhos acontecessem em conjunto, que era o processo de formação teórica e prática desse jovem, cuidado para que ele estivesse sempre envolvido em todos os passos da construção dessa narrativa, desse produto, mas também fazer com que a produção efetivamente acontecesse, fazer com que o filme nascesse. Então era um pé no processo de formação e o outro pé na produção para que as duas coisas andassem em conjunto. E foi acontecendo, a gente conseguiu se organizar, conseguiu montar uma estrutura muito boa e aí fomos para a rua, E aí fomos efetivamente
colocar tudo aquilo que a gente praticou, conversou, debateu, escreveu em prática. Marcamos o primeiro dia de gravação, fomos para uma das locações, que era na casa de uma das personagens, gravar com ela. A equipe se distribuiu dentro desse cenário técnico, né? Um em cada função, revezando inclusive, né? Durante o processo de gravação, um momento um ficava na luz, o outro ficava na câmera, o outro ficava no som. Depois isso ia trocando para que todo mundo tivesse a experiência desse cenário audiovisual, desse mercado de trabalho, como funciona, né? Quais são as particularidades e as responsabilidades de cada função. Pessoal, estou passando aqui rapidinho para dizer que a gente está num dia de gravação aqui no território de Manguinhos, gravando a oficina Cinefute 2022. Aqui estão os nossos participantes dessa oficina, a molecada ativa aqui de Manguinhos, fazendo um curta-metragem sobre o futebol feminino. Então, mais importante do que saber contar histórias, é saber contar nossas histórias identitárias. Claro, eu fiquei o tempo todo com eles, cuidando para que cada função pudesse ser desenvolvida com qualidade, cada dúvida que surgisse ao longo da produção prática pudesse ser tirada, cada aprendizado pudesse ser compartilhado ali durante o processo de gravação. Então foi muito interessante essa relação de ir a campo e, mesmo estando em campo, usar esse momento para desenvolver o aprendizado deles, né? Porque a função era essa, a necessidade era essa. Não era necessariamente que o filme saísse uma preciosidade, mas que eles aprendessem na prática, durante os erros e acertos do cinema, da gravação, o que é cinema, o que é o mercado audiovisual. E isso foi muito bonito. Então nós tivemos o primeiro dia de gravação na casa de uma das personagens, e o último dia de gravação foi muito interessante porque a gente foi para a rua, foi para o campo, acompanhar um dia de treinamento do time de futebol Estrela do Mandela e conhecer toda a equipe, né? E quem vai gravar na rua sabe a dificuldade que é para controlar o externo, ainda mais com a equipe pequena. Então a gente tinha que ter o cuidado com a questão da mudança de luz, cuidado com o ruído. Então nesse último dia a gente se organizou ao máximo para que todos os passos que a gente tinha definido no roteiro não saíssem de roda. E o que acontecesse diferente, a gente ia dar um jeito ali de contornar, de ajustar, de ajeitar. A gente se envolveu muito nesse processo curto de tempo, em um aprendizado mútuo, assim, sabe? Foi muito interessante mesmo. E no final desse último dia de gravação, né, foi muito interessante porque a turma perguntou: e aí, quando é que a gente vai ter mais disso, né? Quando é que a gente vai continuar produzindo coisas aqui no nosso território? E isso é muito importante para mim, né? É mostrar que o trabalho foi feito com sucesso, que a dedicação que eu tive em montar aquelas aulas foram absorvidas, que a experiência efetivamente foi provocada em todos aqueles jovens de forma muito direta. Mesmo sendo uma imersão, mesmo sendo uma aproximação desse mercado audiovisual que é tão amplo, foi uma aproximação que trouxe conhecimento, que trouxe aprendizado importantes para essa molecada que está aí em busca de seus objetivos, em busca de seus projetos de futuro, né, de suas profissões. Então é importantíssimo provocar nesse jovem a percepção de que o mercado audiovisual também pode ser um mercado de profissão para ele. E aí, depois de toda essa experiência, de toda essa imersão, de todas as gravações, o filme está aqui na ilha de edição. Estou montando o filme para mostrar para vocês em breve e para ir para o Festival Cinefute 2022. Então aguardem o vídeo 2 de continuação desse papo, porque eu vou trazer os bastidores do dia que fomos ao Festival Cinefute assistir o nosso filme, e vamos levar um bonde de Manguinhos para ir ao cinema ver junto com a equipe de gravação. Então vai ser bem interessante esse dia. Vou gravar os bastidores, né? As pessoas que ainda não viram o filme assistindo pela primeira vez o filme, vai ser bem interessante. E eu vou aqui continuar na edição. Bora comigo, vem comigo. Já viram que vai ficar bom, hein? Já viram que vai ficar brabo. Então aguardem, em breve eu trago novidades no vídeo 2. Tamo junto!